você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta, hoje conversando com Paulo Henrique de Figueiredo, com o tema Revolução Espírita. Paulo, sobre os adversários do Espiritismo e essa modernidade também, entre aspas, que você estava falando aí no primeiro bloco, o que você pode dizer desses adversários atuais, os antigos, como é que a gente faz para vencer isso? A gente precisa compreender bem o Espiritismo para conseguir entrar nesse assunto, da questão de adversários, né? Quando Kardec propôs o Espiritismo, ele viu que a doutrina espírita não ia atender a quem já era satisfeito com uma religião formal. Já estava com a cabeça feita. Quem já aceitava uma religião e considerava que por meio dela a sua fé estava satisfeita, não era essa pessoa que o Espiritismo ia atender. E também não ia atender aquele materialista radical que não queria ouvir nada de diferente. Então, o Espiritismo ele tinha um foco claro. Ele vinha trazer o esclarecimento para aquele que não estava satisfeito com as religiões. Ele não conseguia aceitar que a fé dele fosse submetida a dogmas. Então, essa pessoa é que foi esclarecida pelo Espiritismo, sabendo que o mundo espiritual não é um mundo que precisa ser revelado, é um mundo que precisa ser compreendido. Ou seja, a espiritualidade funciona por leis naturais, da mesma forma que o nosso mundo. Então, aqui nós tivemos grandes sábios e muitas gerações de cientistas para descobrir as leis que regem, por exemplo, a gravidade e tantas outras coisas. No mundo espiritual, os espíritos que lá chegaram também precisaram estudar o mundo espiritual para compreender essas leis. E o Espiritismo é o resultado do ensinamento dos espíritos a respeito das suas descobertas sobre o mundo espiritual. Isso é feito de forma progressiva e coloca o estudo da metafísica num novo patamar. Não é dogma, é ciência. E aí você coloca realmente com o Espiritismo como seja antagonista ao materialismo. Ao materialismo por um lado e ao dogma por outro. Né? Sim, Porque sim. o objetivo dele é fazer com que as pessoas pensem e descubram a melhor maneira de agir a partir do raciocínio, do entendimento, da compreensão. E não esperando digerindo regras. essa ideia. Isso eu posso, isso eu não posso. Não porque alguém ditou uma Exatamente. norma, mas porque a pessoa está começando a entender que precisa se modificar para melhorar, para ser feliz, para mudar o rumo da sua Para vida. participar de um mundo novo. E para uma evolução que é Exatamente. necessária. E agora, essa evolução não é pessoal, assim, eu preciso... Não vai haver uma recompensa. Sim. Ninguém chega no mundo espiritual e Deus fala, você foi bonzinho, aqui está a sua recompensa. A recompensa é continuar participando do trabalho de reconstrução desse mundo, né? Então você acha que, quer dizer, qual é a sua opinião em relação ao Espiritismo ser a doutrina da liberdade? Esse é o fundamento do Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina da liberdade. É a doutrina do livre-arbítrio. Quando chega-se no mundo espiritual, nenhum espírito impõe nada a outro, mesmo que seja para o bem. Sim. Porque toda ação ela é fundamentada na iniciativa. Mesmo que seja a iniciativa de superar as dores e as dificuldades que está sofrendo. Então, quem chega ao mundo espiritual vai encontrar algo muito diferente do que este mundo. Porque neste mundo, nós estamos usando um corpo físico que nada mais é do que um animal. E precisa de todas as suas necessidades para sobreviver. Então, a gente gasta muito tempo e dedicação para manter o nosso corpo vivo. Quando a gente chega no mundo espiritual, não há morte no mundo espiritual. Não há nenhuma dependência. Há realmente uma grande liberdade. Então, as pessoas vão se tornar prisioneiras daquilo que elas criaram nas suas cabeças. Né? Se ela acha que precisa de bens materiais, ela vai viver essa ilusão. Se ela acha que precisa de comer, ela vai viver essa ilusão. Então, a dependência no mundo espiritual vai ser uma ilusão. O indivíduo, então, que carrega em si imperfeições, ele passa a ser o carcereiro de si mesmo. É a figura de alguém que chega no mundo espiritual, se vê numa prisão, enjaulado,
olha aquela liberdade à sua volta e começa a lamentar e reclamar porque que deixaram ele preso, e sendo que ele está com a chave no seu bolso. Sim. Ou seja, ele mesmo abrindo a Pode porta, ele sai de lá. modificar tudo. É apenas um tomar consciência da realidade que ele está vivendo. Paulo, no início era de uma forma a visão do espírita ou daquele que se pretendia, né, acreditar nos estudos de Kardec para se tornar espírita. E o passe e as situações de estudo mediúnico do início do espiritismo, do início dos estudos de Kardec, modificou muito para hoje? Modificou. E eu vou lhe dizer por quê. O passe não foi criado pelo espiritismo. O passe, ele foi criado por Franz Anton Mesmer e teve 3 gerações de estudiosos do magnetismo animal, que inclusive o Rivel, né, o Allan Kardec, quando ele chegou aos 16, 17 anos em Paris, ele se matriculou na escola de um professor chamado Barão do Poté e estudou magnetismo por 35 anos antes de conhecer os fenômenos espíritas. E o magnetismo animal tinha 2 caminhos, a proposta de medicina e a do sonambulismo. Na proposta de medicina, ele estava incorporado, inclusive, na homeopatia. Os homeopatas da época de Kardec faziam uso do passe como meio de tratamento. E quando os espíritas utilizavam o passe nos primeiros grupos espíritas, era 100% voltado como um tratamento médico. Então, ele era usado da mesma forma que a homeopatia. Você fazendo um diagnóstico, fazendo um prognóstico, recomendando quais eram as doses, acompanhando o doente para ver se estava evoluindo a doença ou não, porque era pelos sintomas que se sabia. Os sintomas, eles formavam um ciclo na doença, eles se agravam para depois melhorar. Então, a avaliação dos sintomas era utilizada para saber se estava melhorando ou não o paciente. Então, havia hospitais mesméricos, ele era estudado nas escolas de medicina. Em Berlim, por exemplo, havia uma cadeira de magnetismo animal na faculdade de medicina. Né? Na França, tinham cursos, tinham associações, tinham hospitais e consultórios. Então, era muito avançada, na época, a ciência do magnetismo animal, e o passe tinha essa característica. Da parte física mesmo, do médium, vamos dizer Isso, assim, era um para tratamento. aquele que estava sendo cuidado. E ele era utilizado, realmente as pessoas todas podiam fazer o passe, mas pela recomendação do médico ou, por exemplo, do homeopata. Sim, e hoje o passe é completamente... O passe, é isso que eu disse. Então, na época, nós tínhamos muita presença ainda de espiritualismo, inclusive na universidade e na sociedade. O que aconteceu? Na virada do século, a tecnologia, o materialismo, apagou o espiritualismo do século XIX, de tal forma que nem se você vai aos livros, você vai achar isso. Essa pesquisa, essa recuperação, eu só consegui em documentos originais e em artigos que estão na mão de poucos especialistas que estudam a época. Porque os materialistas olham para essa época e veem como se fosse algo que morreu lá no passado, que não tem valor. E eu digo o seguinte, foi muito avançado o espiritualismo do século XIX, se ensinava nas escolas e na universidade, o espiritismo surgiu nesse contexto. Tem um artigo de Kardec na Revista Espírita que ele diz o seguinte, houve uma reação espiritualista depois da Revolução. Sim. E é devido a ela que o espiritismo encontrou espaço na sociedade. Olha que interessante. E ele diz o seguinte, na universidade o nome disso se chamava espiritualismo racional. E aí Kardec também diz o seguinte, o espiritualismo racional foi fundamental para o espiritismo e o espiritismo é uma consequência daquele. Então, quanto à relação ao magnetismo animal, ele chamou de ciências irmãs. Então, nesse livro, o que eu venho trazer? O magnetismo animal como ciência, retomar o que foi o magnetismo e qual é a sua teoria, e retomar o espiritualismo, para a gente entender o contexto do surgimento do espiritismo, no que ele avançou. Ok. E você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Ainda não? Então liga no 0800 12 18 38, associe-se e consulte também o amigosdaboanova.com.br para você estar mais juntinho da gente. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos.